Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é segunda-feira, 13 de julho. Tribunal de Contas julga parcialmente procedente representação externa e aplica multa ao gestor da Câmara de Barão de Melgaço. A representação foi proposta pelo presidente da Câmara Municipal de Barão de Melgaço, Francisco da Silva, contra o prefeito Antônio Ribeiro Torres, o secretário de Finanças, Laurindo Luiz da Silva, e do responsável pelo setor de compras, Jairo Marques, referentes a 5 irregularidades realizadas com aquisições de combustíveis, ambulância e remédios. No processo, o TCE detalha todos os valores pagos devidamente citados. Os responsáveis apresentaram defesa e alegaram que todas as aquisições obtidas não acarretaram danos ao erário. Acolhendo em parte o parecer ministerial, o Pleno do TCE de Mato Grosso julgou a representação interna parcialmente procedente e condenou solidariamente o gestor, além de aplicar multa. Condeno solidariamente o senhor Antônio Ribeiro Torres, prefeito, a empresa K5 Caminhões e Ônibus, na pessoa do seu representante legal, senhor Carlos Eduardo Nunes, a restituição do valor de R$ 149.800, devidamente corrigidos, com recursos próprios, no prazo de 60 dias, em virtude do dano causado ao erário. E se trata da irregularidade 2, tá? Que não é referente à compra de uma ambulância. Aplico ainda as multas conforme a íntegra do voto, declaro a inidoneidade da empresa K5, Caminhões e Ônibus, para participar de licitações com os poderes públicos, federal, estadual e municipal, pelo prazo de 2 anos, em consonância com o prejulgado deste Tribunal de Contas, e voto pela remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual. TCE provê parcialmente recurso do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá e irregularidades são sanadas. O recurso de agravo foi interposto por Bolanger José de Almeida, Ana Paula Ribeiro e Ronaldo Rosa Taveira, em desfavor do julgamento singular 1452 de 2014, que julgou procedente a representação interna e aplicou multa aos recorrentes, em virtude do envio de informes previdenciários fora do prazo legal. Os recorrentes alegaram suposta ocorrência de erro material pela própria entidade no preenchimento do sistema Aplique. Ao invés de informarem as datas das publicações dos respectivos atos, informaram as datas da assinatura das portarias que concederam os benefícios previdenciários. Diante dos fundamentos, os recorrentes solicitam o acolhimento do recurso para excluir ou diminuir as multas aplicadas. O relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, entendeu que coube razão parcial aos recorrentes, uma vez que foram sanadas 35 irregularidades referentes ao envio intempestivo de processos relativo à concessão de benefícios previdenciários. Considero que restou comprovado que esses processos foram encaminhados dentro do prazo estabelecido no artigo 197 do regimento interno desta Casa, conforme especificado no voto integral. Ante o exposto, acolho em parte o parecer ministerial 2772 de 2015 da Lavra do Procurador de Contas Getúlio Velasco Moreira Filho e apresento o voto no sentido de conhecer o recurso de agravo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 270 e 273 do regimento interno dessa Corte de Contas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso de agravo, no sentido de afastar as irregularidades constantes no voto integral e reduzir a multa total aplicada ao senhor Bolanger José de Almeida do valor de 300 UPFs-MT para 125 UPFs-MT. Representação referente à possível prática de nepotismo na Prefeitura de Luciara é analisada pelos conselheiros do TCE. O processo é referente à representação interna elaborada pela Secretaria de Atos de Pessoal do TCE contra o Poder Executivo de Luciara, sob gestão do prefeito Fausto Azambuja, em razão da constatação de indícios de irregularidades na contratação de servidores. O gestor apresentou manifestações e documentos, afirmando que todas as irregularidades apontadas não merecem prosperar, uma vez que os atos praticados pelo município estão revestidos de legalidade.
A Secretaria de Controle Externo do conselheiro relator Domingos Neto, ao analisar o processo, identificou que não existe relação de parentesco entre o servidor Elson Nunes e a vice-prefeita da cidade. Já referente ao erro de admissão de pessoal, o representado reconheceu a falha. Acolho o parecer ministerial e voto no sentido de conhecer e, no mérito, julgar parcialmente procedente a presente representação interna, com a aplicação de multa de 11 UPFs ao senhor Fausto Aquino de Azambuja, filho, em razão da irregularidade remanescente, cabe a 16. É a síntese do voto. Confira na reportagem a seguir o julgamento do tribunal para a representação externa em desfavor do Poder Executivo de Guarantã do Norte. A representação foi analisada durante a última sessão plenária do Tribunal de Contas, a proposta da autoria dos vereadores de Guarantã do Norte, Érico Estevão Gonçalves, Edelir Antônio Guerrese, Marcelo Lima de Medeiros e Zilmar Assis de Lima, em razão de possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação 12 de 2014. As supostas irregularidades envolvem processo de dispensa de licitação, por meio da qual foram adquiridos materiais hospitalares e para entrega de pacientes, conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a representação, o processo teria beneficiado a empresa que passou a fornecer materiais. Durante a análise da documentação, o TCE descartou a irregularidade. Os fatos antes narrados foram plenamente esclarecidos, não deixando margem de dúvida quanto à regularidade do processo de dispensa de licitação em questão. Posto isso, sobretudo porque não restou caracterizado nos autos a existência de irregularidade e realmente foi elidida qualquer hipótese de favorecimento, acolho o parecer ministerial e voto pela improcedência da presente representação externa com encaminhamento dessa deliberação dos representantes para conhecimento e, na sequência, arquivamento dos autos. E por hoje é só. Para rever essa edição ou saber mais sobre o julgamento das contas públicas, acesse o portal tce.mt.gov.br. Eu te espero amanhã com mais uma edição. Até lá!